conosco pela fanpage da Unimed Concórdia, pela nossa página no Facebook. Nós estamos chegando ao vivo em mais uma semana, mais uma segunda-feira. Desejando a você uma boa semana com grandes realizações, grandes objetivos, projetos de vida, enfim. Que seja uma semana de grandes conquistas a você. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente de cara já inicia aqui apresentando o nosso convidado especial de hoje, com foco em saúde. O nosso convidado que vem falar sobre temas importantes e que estão interligados: envelhecimento, emagrecimento e geriatria. Geriatria e envelhecimento. Vamos falar também sobre nutrição especial, cuidados e muito mais. Ele é o Dr. Jairo Prado, clínico geral e especialista, então, em emagrecimento e geriatria. Dr. Jairo Prado vai apresentar para a gente aí com grande conhecimento essa área tão importante que merece cuidados especiais. Boa noite a você que está chegando agora, que vai estar conosco depois durante essa nossa transmissão. Sejam bem-vindos, vão marcando amigos, pessoas que você conhece, enfim, vamos cuidar mais da sua saúde a partir de agora. Seja bem-vindo ao programa Unimed para você, nós já estamos no ar. E ainda hoje aqui na nossa transmissão ao vivo, nós vamos falar sobre uma novidade que a Unimed lança hoje, Dr. Jairo Prado, na nossa transmissão, que é o nosso momento especial que a gente quer dividir com todas as famílias, chamado Coelhinho Unimed, uma campanha especial que vai ser realizada até o final desta semana, especialmente comecinho da semana que vem, em que muitas crianças ou todas as crianças da cidade, da região, poderão participar. Daqui a pouquinho a gente fará o lançamento especial aqui na nossa fanpage durante a transmissão ao vivo. Fique ligado, 8h30 da noite aqui no nosso Facebook, nós teremos o lançamento dessa campanha. Mas estamos aqui, como sempre, todas as segundas-feiras para ampliarmos a sua visão de saúde. Como eu falava, hoje o nosso foco está relacionado especialmente à especialidade do Dr. Jairo Prado. Dr. Jairo Prado, boa noite a você. Boa noite. Obrigada pela presença aqui conosco ao vivo para toda a cidade e também região. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Primeiro eu queria corrigir uma pequena coisa. Sim, doutor. Uma pequena palavra tua. Emagrecimento não é uma especialidade médica, é um foco. É um foco. É apenas um foco. Muito bem, então é clínico geral com foco em emagrecimento e geriatria. Acertei agora, doutor? Sim, tranquilo. Muito bem, a gente aprende muito com os nossos médicos aqui todas as semanas. Doutor Jairo Prado, quantos anos de atuação, experiência em Concórdia, experiência como médico? Você me falava que já passam de 4 décadas, né? Sim, são 46 anos de trabalho. Concórdia, propriamente, eu estou aqui desde 95. 95 dá quanto? 2005... 2015 são 22 anos aqui. 22 anos aqui. E o seu foco de trabalho, doutor, agora e durante toda essa sua trajetória, está muito relacionado à qualidade de vida das pessoas, à prevenção à saúde, ao envelhecimento saudável. O senhor me colocava anteriormente na nossa conversa que não existe o rejuvenescimento. É verdade, doutor? Sim. O rejuvenescimento seria um milagre extracorpóreo, porque o tempo é inexorável e a gente não consegue voltar no tempo. E se assim fosse, então poderíamos voltar até a idade dos 18 anos com todas as condições daquela idade. Sim. Mas isso é impossível. O que é que nós podemos fazer, e isso sim, é transformar um envelhecimento que esteja sendo, vamos dizer, doentio, com alguns prejuízos, nós podemos transformá-lo numa idade que seja uma idade corpórea saudável. Isso aí se consegue, certamente. Então, e assim, se não é uma doença tão grave, nós podemos estancar vários fatores que podem levar até lá. Muito bem, doutor. Então, existe o envelhecimento saudável. Exatamente. Isso existe. Muito bem. Doutor, e como que a gente chega ao envelhecimento saudável? Como é que a gente constrói uma fase de envelhecimento que tenha saúde? Isso acontece a partir de quantos anos de vida? Em primeiro lugar, eu tenho que colocar... Karine. Eu tenho que colocar, Karine, o seguinte, que
nós começamos a envelhecer a partir dos 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade, várias coisas vão acontecendo na nossa vida. E eu tenho que colocar também uma coisa, o nosso envelhecimento, ele é dependente da taxa de hormônios sexuais, tanto no homem quanto para a mulher. Porque esses hormônios protegem as células. Eles protegem as células, eles estimulam a formação de algumas enzimas, alguns fatores que vão proteger também a reprodução celular. Por que nós envelhecemos? Por que nossas células envelhecem? Porque o código que nós temos dentro da célula, ele vai sendo agredido. E geralmente esse tão falado e hoje aceito pela medicina radical livre, se sabe da existência dele, das consequências da agressão dele. Eles estão na natureza, nós respiramos a pequeníssima quantidade de radicais livres, e eles vão agredir também os nossos cromossomas dentro da célula, e essa célula se torna defeituosa. E vai multiplicando células com defeito. Exatamente, cada vez que passa, ela é mais e mais defeituosa. Ela é uma célula que envelhece a cada reprodução. Então, no início dos 30 anos é lento esse envelhecimento. Mas à medida que passa, a taxa desses hormônios protetores, ela vai caindo. Vai caindo, eu não saberia lhe dizer agora exatamente qual é a taxa. É 1% a cada 5 anos. Sim. E vai progredindo isso aí. Se não me engano, é 1%. Então, é o que acontece. Muito bem, então ele é natural, o envelhecimento é natural, nós somos feitos assim, né? E a grande diferença é escolher ter um envelhecimento melhor, não é, doutor? Exatamente. E para isso nós temos que ter muitos cuidados, doutor, práticas de excelência no nosso dia a dia. Conta pra gente um pouquinho mais do que o senhor sabe em relação ao cuidar de nós a partir dos 30 anos, doutor. Em primeiro lugar, nós temos que saber, assim, o que é que agride a nossa saúde. O que agride a nossa saúde são hábitos. Esses hábitos podem ser, assim, como um cigarro, o hábito de fumar, que é o mais disseminado que existia no passado. Felizmente, essas gerações de hoje estão cada vez mais abandonando esse hábito. Atrás da brasa do cigarro, aquela temperatura ali atrás da brasa, ela forma junto com o fumo, ela extrai do fumo mais de 4.000 substâncias que são cancerígenas e formam e produzem uma reação inflamatória no nosso organismo. Muito bem. Né? Isso aí vai gerando, o que eu acabei de falar antes, radicais livres. Então, esse é um exemplo. Mas, bebida alcoólica, nos alimentarmos mais com excesso de gordura. Tem uma coisa muito importante que eu saliento muito para os nossos pacientes, de que a carne é uma alimentação necessária, mas tem que se ter cuidado com alguns aspectos. Por exemplo, o pessoal que gosta de comer a carne queimada, tostada, ela é uma delícia, tostadinha, uma carne de gado, né? Sim. Porém, aquilo ali produz algumas substâncias chamadas nitrosaminas que vão acabar induzindo a formação de câncer. Vamos dizer, 20, 25 anos, toda semana comendo 4, 5 vezes essa carne tostada, queimada, no estômago das pessoas ou no intestino grosso. Então, eu recomendo muito sempre na minha orientação dietética evitar esse lado aí. Outros hábitos de vida, dormir pouco, alimentar-se à noite em excesso, e
A bebida alcoólica também, excesso. Então, são vários fatores assim que vão comprometer. Né? Muito bem, doutor. Muito bem. A gente está aprendendo bastante com o Dr. Jairo Prado em poucos minutos de transmissão. Já estamos com dezenas de pessoas conectadas, todos nos dizendo aqui boa noite. A Rose, a Dilce Zenaro. Boa noite, parabéns à Unimed pelo trabalho. Adoro esse profissional ético e muito competente. Obrigada, Dilce. A Ângela, a Vilma, a Cirlei, a Fabiane, a Cirlei Ciega está com a gente também. Obrigada a todas vocês. Normalmente o nosso público é mulheres, viu, doutor? Acima de 15% mais ou menos são homens, né? Então as mulheres estão aí atentas à informação e à saúde. Doutor, quanto ao envelhecimento em relação a mulheres e homens, é diferente? A fase de envelhecimento deles é diferente? Observa bem aquilo que eu terminei de falar. Quando eu falei em cigarro, quando eu falei em bebida alcoólica, quando eu falei em alimentação noturna muito volumosa, né? Enfim, isso aí são hábitos femininos? Olha, doutor, infelizmente a gente tem visto muitas mulheres com esses hábitos estão aderindo a isso? De hoje, mas é um hábito masculino. É um hábito masculino, é mais masculino. Então, a mulher tem... É claro que a mulher envelhece também. Um fator aqui que nós conversávamos antes, né, Karina? Um fator de envelhecimento, porque o envelhecimento que a gente mais tem, assim, à vista é a nossa pele, né? O aspecto das rugas de face, enfim, mas tem outros indicadores. Por exemplo, essa parte aqui do antebraço, da mão, envelhece mais que o resto do corpo. Também aqui, pescoço, colo. Por quê? Vejam bem o seguinte, estava falando com a Karine antes, a medicina hoje aceita que existem os famosos radicais livres. Se nós formos falar sobre radicais livres, nós vamos muito longe. A bioquímica de um radical livre aí é bem grande para a gente dar vamos dizer, maior. A gente explicar o que é um radical livre. Basta saber o seguinte: 21% do ar que nós respiramos é oxigênio. Desse oxigênio, o sol, raios UVA, UVB, o sol agride esse oxigênio, começa por aí. Ele agride esse oxigênio e 3% do oxigênio, não do ar, do oxigênio que nós respiramos, ele vem, que dá 1% do volume de ar respirado, são radicais livres. Nossa, doutor, é um índice alto. É um índice alto, sim. Então, acontece que radicais livres é uma faca de dois fios. Assim como ele agride, ele também é necessário. Um certo grau, ele é necessário, porque ele faz também defesa do organismo. Então, aí é coisa para uma conversa bem mais para frente. Outro momento. Mas então, agora tem também, falando de envelhecimento daquele que nós falamos agora há pouquinho, aquele aspecto que é o aspecto da pele, o sol, com seus raios ultravioleta A e B, ele agride, destruindo uma proteína que é fundamental para todos os tecidos, que é o colágeno. Daí, quando falamos em envelhecimento, nós vamos falar agora, não é só na estética, porque estética é aquilo que você vê, é a pele. Porém, o colágeno está em todos os tecidos. Todos, doutor? Todos os tecidos. É a estrutura do nosso corpo. É uma proteína que é a estrutura do nosso corpo. Então, o sol afeta? O sol afeta quebrando as moléculas de colágeno da pele. Por isso que a pele fica... essa pelezinha assim marcas. Que fica enrugadinha e fina, né? Ela fica fina também. Fininhas. Aqui ao redor dos olhos, enfim, na face. E as porções do corpo que são mais atingidas são colo, face, pescoço
e o antebraço. Mãos. É isso aí que a gente nota. E deixa eu dar uma notícia boa, então, para as nossas ouvintes. Vamos lá, doutor. Dá para recuperar esse colágeno? Em partes? Em parte dá. Em parte dá. Existem produtos de colágeno no mercado, existem pessoas produzindo colágeno. Só que o colágeno é feito de uma porção de pequeninas peças chamadas aminoácidos. Então, você joga aminoácidos de um colágeno que foi quebrado, ou joga um colágeno inteiro na alimentação, ele vai cair na digestão, ele é quebrado todo ele, e é como se fosse qualquer outro aminoácido. Ele não vai formar colágeno no organismo. Aí descobriu-se que se você pega pequenos pedaços de colágeno e põe na sua dieta ou toma numa cápsulazinha, ele é identificado, ele não é quebrado na digestão, entra pela absorção do tubo intestinal no sangue e ele é reconhecido como colágeno. Entendi. Essa aqui é parte de colágeno. Escuta, onde é que está faltando mais colágeno no nosso organismo? É lá no rim. Então vamos mandar para lá esse colágeno. Aí ele faz isso mesmo. O rim e o cérebro, dois grandes órgãos nobres do organismo que mais recebem isso aí. E chegando lá, eles ficam esperando o outro pedacinho dele e vai emendando e forma o colágeno inteiro. Uma molécula de colágeno. A mesma coisa, depois de ser, vamos dizer assim, suprida as partes nobres, né, coração, rim e cérebro, a pele começa a ser beneficiada. Olha, doutor, primeiro então existe a construção interna. A construção interna, mas com, vamos dizer, o uso frequente e constante, a pele também começa a ser beneficiada, assim, e aí se vê uma recuperação de algumas coisas, porque existe também a indústria da estética produz colágeno externo também, em forma de creme e em forma de cápsulas. E isso ajuda, doutor? E isso ajuda bastante, ajuda muito, sim. Então o ideal é que já usamos, né? A partir dos 30 anos? A partir dos 30 anos, dependendo da disponibilidade, dependendo assim, do receio do envelhecimento, você não deixará de ter as suas ruguinhas quando chegar aos 60, 65, mas elas serão bem menos acentuadas, né? Sim, sim. Mas falar em envelhecimento, nós falamos na pele, mas não podemos esquecer que tem ossos, que tem músculos, que tem os tecidos nobres, todos esses merecem um cuidado. E, doutor, é justamente nessa área de atuação que o doutor vem trabalhando, Sim. esse foco, né? Essa preocupação com as pessoas de mais idade em relação ao que está sendo desgastado por conta do envelhecimento. Sim. E também nesse assunto, doutor, entra algo chamado medicina ortomolecular. Qual é a relação entre a geriatria, essa medicina? Doutor, conta mais pra gente. Bom, em primeiro lugar, tenho que te historiar assim, que há uns 20 e poucos anos já que eu me dedico, investigo, fiz muitos cursos. A medicina ortomolecular usa o nome medicina, mas na verdade ela é uma prática médica. Ela não é uma especialidade médica, ela é uma prática médica. É uma prática médica com um enfoque sobre o metabolismo profundo. Não, por acaso, estou agora, finalmente, eu me ensaiei umas 2 vezes para fazer uma pós-graduação completa, porque eu só fazia cursos, congressos e muita investigação em cima da ortomolecular, e agora eu estou iniciando um curso de 18 meses completo. Olha só, doutor Jairo, que bacana. Porque ela é muito rica, é uma prática que se dedica ao estudo, vamos dizer, do metabolismo na sua profundidade. Cada passo metabólico é investigado profundamente e, pode me crer, são milhares de passos metabólicos no funcionamento do nosso organismo. Então nós temos que conhecer cada um.
porque existem falhas de certos problemas de saúde, onde a gente não consegue detectar, e aí de repente alguém lá dá uma sugestão de um caminho, vamos dizer, que não é aquele caminho tradicional. A maioria dos médicos, a totalidade dos médicos que pratica a ortomolecular também se vale da medicina alopática. Nós não abandonamos a medicina, nós não queremos criar nada extraordinário, não, e muito menos, vamos dizer assim, estar desprezando aquelas práticas que são consagradas, que vieram de muito tempo, de muitos estudos até hoje. Sim, não. legal, doutor. Então, só acentuamos assim que existem caminhos que a gente pode trilhar aí, obtendo um resultado bem efetivo. Sim. E beneficiando o paciente, né? Isso aí, sem dúvida. Sim, então a gente até comentava aqui antes de um exemplo, né, doutor, de algo que a medicina ortomolecular pode contribuir na vida, especialmente de pessoas já idosas, né? Você citava, né, doutor, a questão então de doenças articulares, enfim, temas que são mais abrangentes, mas isso é possível? É possível fazer com que eles tenham mais qualidade de vida através da ortomolecular? Sim, é possível, é bem possível. Em primeiro lugar, nós, por exemplo, a ortomolecular, ela não cita como parte das suas, dos seus recursos a orientação dietética, mas ela está implícita. A orientação dietética, a reeducação alimentar, é uma coisa muito necessária e hoje em dia cada vez mais aventada até nas redes sociais também, e profissionais de diversas áreas citam a necessidade de nos nutrirmos bem, de abandonarmos hábitos viciosos e que trazem prejuízo para o nosso organismo, o excesso da bebida alcoólica, o excesso da alimentação, o fumo, enfim, tem vários outros hábitos que a gente sabe que prejudicam. E nós temos uma questão aí. A grande maioria, quando se é jovem, se acha super-homem, invencível. Adquire o hábito na juventude, depois não abandona mais. E um dia a vida cobra. Um dia isso volta. Um dia tem o retorno, tem o preço, ó, tu tem que pagar aqui, ó. Você paga com o quê? Paga com a sua saúde. Isso é muito importante. Então, nós, em primeiro lugar, damos essa orientação, que é uma orientação dietética. Em segundo lugar, usamos recursos que nós conhecemos dentro da ortomolecular para corrigir várias coisas. Uma das coisas, com o passar dos anos, a pessoa idosa perde várias funções mínimas que ela não consegue recuperar tão fácil. Por exemplo, a função de absorção de alguns nutrientes, principalmente metais, que precisam de uma condução especial do intestino para o sangue. Né? O que acontece aí? A gente supre isso daí. Supre com fórmulas. Fórmulas, assim, que a gente chama de quelatos. O que é quelar? Quelar é uma palavra do grego antigo que é conduzir. Quelar é conduzir. Então, uma pessoa se verifica que ela tem deficiência num mineral essencial para a sua imunidade. Zinco, manganês, cobre, selênio, magnésio, enfim. Essa pessoa, por alguma razão, ela não está absorvendo suficientemente isso, tem um problema qualquer lá de saúde, está precisando melhorar a sua imunidade. Então, e a gente, essa fórmula. A indústria produz um mineral que é conduzido por uma proteína que quela ele, pega e conduz. O
quelar, na verdade, não é conduzir, é pegar. Então, pega o mineral e transpõe a barreira do intestino para o sangue, nutrindo essa pessoa, nutrindo do que ela precisa. Então, as fórmulas ortomoleculares elas para agem idoso, especialmente no problema, não é, doutor? exatamente. Ela verifica, a gente verifica o perfil vitamínico do idoso, é bem diferente na maioria de alguém jovem. Então, a gente nutre com as proteínas necessárias, e cuidam com também, as vitaminas necessárias e os minerais. Desculpa lhe interromper, doutor, mas existe algo também que o doutor falou antes da nossa conversa, que é o fator psicológico. Existe esse cuidado também, não é? Existe. O que acontece? Nós não falamos numa coisa que, que eu acho que daqui a pouquinho vamos entrar nisso, mas o idoso, ele vai perdendo muitas coisas. Se a gente for olhar o cérebro de um idoso, conforme esteve a sua vida, suas práticas, ele diminui de volume. E muitas coisas, muitos hormônios começam a decair também, muitas taxas hormonais, e ele entra num estado de depressão muito fácil. Isso aí tem que ser pensado, corrigido. O idoso tem menos defesas, inclusive psicológicas, para certos fatos da vida. Então, é preciso ter um tratamento multiprofissional. Né? Aí pode entrar um nutricionista, pode entrar um psicólogo também, e pode entrar um médico que vai suprir as necessidades dele, tratar as doenças orgânicas, e a questão psíquica tem que ser vista. Às vezes, muitas vezes, encaminhamos até para um psiquiatra, porque o quadro é de demência avançado, está encaminhando para uma demência, para um Alzheimer, enfim. Muito bem, e às vezes é só uma grande tristeza que ele possui, que pode ser tratada, né? Não é, que deve ser tratada, e há uma melhora bem importante, porque a psicologia hoje está muito avançada. Tenho na minha clínica 4 profissionais da área psicológica, 5, tem um psiquiatra também, e eu converso muito com eles. E assim, as técnicas de conduzir o pensamento, a forma de ver a vida, a forma de encarar as situações, ela evoluiu muito. Sim. Doutor, é interessante o doutor abrir esse espaço para que a gente possa falar aqui entre nós e vocês de casa, em relação aos cuidados, né, com os nossos idosos. A gente sempre vem falando aqui, doutor, o quanto a gente ama os nossos idosos, né, e gostaria de vê-los melhores. E olha como é importante nós trazermos um profissional que cuide especialmente dessas pessoas, né, e nos traz um entendimento de que é possível trazer mais qualidade de vida e saúde a eles. Às vezes a gente chega a cuidar dos nossos idosos somente quando eles estão num quadro clínico grave, não é, doutor? E a gente pode fazer um trabalho de prevenção com eles também. Eu acho que essa medicina ortomolecular, toda essa experiência que o Dr. Jairo está nos mostrando hoje como informação e a título de dicas, de informação realmente, esclarecimentos, é muito válido. Desde já a gente agradece, viu, doutor? Obrigada. Vamos sair um pouquinho deste assunto. Eu só quero terminar esse assunto dizendo uma coisa. Nós temos a vida, ela é complexa, mas ela pode ser analisada em alguns aspectos e nos abrir horizontes. Então, vamos ver assim, nascemos numa família, somos parte de uma família, mas somos indefesos ao nascer. Somos nutridos pela mãe e cuidados por toda a família, porque hoje, e no passado já houve também várias famílias, pai e mãe se dedicam aos cuidados necessários à criança recém-nascida e vão orientando na vida, vão cuidando, o pai vai levar à escola e trazer o filho, aquelas coisas todas. Então, todo esse cuidado a gente recebe e nós não sobreviveríamos sem isso. Eu digo a vocês com toda certeza, porque eu vi crianças abandonadas e rejeitadas
é incrível, incrível, incrível o que pode acontecer, né? Com a rejeição de uma criança. Eu testemunhei muita coisa na minha vida, Santa Casa, Porto Alegre, trabalhei por lá. Que experiência, doutor. Agora veja bem, nós não vivemos apenas para trabalhar, nos divertir, nós também comer, dormir, nós também vivemos para achar um sentido para a nossa vida. E um dos sentidos para a nossa vida é que sem um abrigo, sem um acolhimento, nós não sobrevivemos. Quem nos dá esse acolhimento são os pais. Eu acho que tem um momento em que os pais têm que receber isso aí de volta e se tornam crianças de novo. Olha, eu fiquei arrepiada agora com a sua colocação, doutor. Isso aí é uma obrigação moral nossa. Aquilo que a gente recebeu tem que devolver agora. Né? Muito bem, doutora. Obrigada por essa colocação. Acho que todas vocês que estão conosco e também os homens que estão nos assistindo concordam, não é? Quem concorda aí coloca a sua opinião também sobre esse cuidado e se devolver aos pais aquilo que eles tanto nos deram. Né? E se a gente tem pessoas a cuidar melhor, quem sabe é uma boa dica para começar a semana, não é, doutor? Ótimo, ótimo. É verdade. Bom, agora a gente vai aprender um pouco mais sobre um outro tema, né, que tem a ver com tudo isso que o Dr. Jairo já vem trazendo para a gente. Envelhecimento saudável, essas informações nutricionais também, esse cuidado dessa medicina tão especial que é a ortomolecular, mas que está relacionado à nossa vida hoje, né, nos dias de hoje, aquilo que nós vamos ter no futuro. Emagrecimento, doutor. Um tema que a gente sempre fala aqui, procura trabalhar, porque o Unimed tem a ver com prevenção e qualidade de vida. A gente busca fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida para evitar doenças, né? Fazer com que elas se preocupem mais com o hoje, com o agora, do que com o futuro que todos nós temos, que é a questão das doenças. O que o emagrecimento traz para a gente, doutor, dentro do seu foco de trabalho, que é a geriatria, enfim, como que a gente pode viver uma vida saudável, doutor, na questão do emagrecimento? Na questão do emagrecimento, lembra que eu falei na síndrome plurimetabólica? Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E o nosso metabolismo, metabolismo é o funcionamento do nosso corpo na sua intimidade, certo? Como é que o fígado faz a digestão, como é que o intestino complementa, faz digestão não, fornece substratos para fazer digestão, o intestino como é que ele faz, coração como é que bate, cérebro como é que funciona também. Hoje nós estamos, era a grande fronteira há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu saí da faculdade, 40 e poucos anos atrás, o cérebro era o grande mistério. E hoje ele está sendo cada vez mais desvendado, esse mistério, né? Então, síndrome plurimetabólica, pluri de muitas disfunções metabólicas. Essas disfunções, eu vou te colocar bem rápido aqui. Primeiro, a gente começa pelas funções da tireoide, que regula, que incentiva o metabolismo, a queima dos elementos combustíveis do organismo, enfim, produzindo calor, produzindo a energia necessária. Né? E uma disfunção dessa glândula pode iniciar tudo, ou pode estar envolvida, mas em todo caso, a síndrome plurimetabólica ela envolve, primeiro, uma disfunção da tireoide, geralmente hipotireoidismo, funcionamento a menor das obrigações da tireoide. Segundo lugar, uma dislipidemia. Que é isso? Dislipidemia é colesterol alto, triglicerídeo alto, aquela bagunça toda que dá nas gorduras do organismo, né, que circulam pelo sangue. Hipertensão arterial, que tem vários fatores, a hipertensão arterial, mas ela está presente. E aumento do volume da cintura. Aí medir, estava
desse tamanho aqui, amanhã vai medir, está lá daquele tamanhão, e tem mais isso, aquilo, aquele outro, tem tristeza, porque o hipotireoidismo nos leva frequentemente à depressão, né? E tem a pressão que não baixa, a gente está com dor de cabeça na nuca, aquela coisa toda. É um descontrole total, é uma síndrome realmente. É uma síndrome realmente bem, e deve ser tratada toda ela em conjunto. Bom, eu quero te dizer assim, ó, agora... Estamos falando de uma defesa também, não é, doutor? Do organismo. Eu acho que é mais um grito de socorro do organismo. Quando isso aí tudo acontece, essa bagunça toda, isso aí parece Brasília, lá aquele congresso não se encontra, né? A gente está falando de obesidade, doutor. Muito bem, vamos voltar ao foco à obesidade? Não, eu pergunto, isso tudo, esses reflexos, é obesidade? Não, porque envolve obesidade. São 5 pontos e o 5º ponto é aumento da massa gordurosa. A taxa de gordura aumentada também. Então tem vários fatores aí. Tem diabetes também nessa síndrome, né? Tem diabetes, então. Aí, nós vamos falar de gordura? Muito bem. Gordura faz bem? Antigamente as vós lá da colônia, as italianas, falavam, vá, come, manha. Tem que comer tudo que está nesse prato, né? Não sai da mesa. Elas é grande, rondo e rosso. Vermelho, grandão e bonito. Era o, vamos dizer assim, o sinal de saúde, né? Era saúde, né? A própria imagem da saúde era ser grande, vermelho, beber um vinhozinho que faz bem para a saúde. Vinho faz bem sempre, moderadamente. Equilíbrio. Enfim. Mas, cada vez mais nós vamos verificando que gordura não é saúde, não. O nosso corpo, ele não tem uma estrutura para carregar excesso de peso. E nós, com a gordura, carregamos um excesso de peso. Primeiras consequências, imagine só esse teu coração batendo para mandar sangue para 30 quilos a mais. Isso aí se encontra frequentemente por aí. Tem que mandar, tem que nutrir aquele tecido, que é um tecido vivo. Depois teus joelhos, o que vai acontecer com as tuas, as tuas articulações? A cartilagenzinha, não vai cansar a cartilagem, não vai deixar ela cada vez menor? Até chegar a um ponto assim, não, vamos recuperar essa cartilagem. A ortomolecular hoje tem recursos para nós recuperarmos articulações. Notícia boa. Um dia... Uma aspas, né? Um dia eu venho aqui conversar sobre isso. Ó, já temos uma dica a mais. Mas a cartilagem vai chegando a um momento assim que lá pelas tantas da vida não tem solução mais. Você não aguenta de dor, vamos lá falar com o Dr. Marcos, que tem que botar uma prótese aqui que é a solução. Realmente, chegando a esse ponto, é só com o Dr. Marcos mesmo. Que, aliás, faz muito bem isso aí. Né? Enfim, mas é vantagem estar botando próteses aí, ou é muito melhor, talvez, prevenir. É muito melhor prevenir. E começa a prevenção diminuindo o seu peso. Todo organismo sofre com o excesso de peso. Bom, isso aí é por fora as outras consequências. Gordura faz mal, muito bem. Gordura faz mal, obriga, por exemplo, existe um risco aumentado com o aumento da gordura, principalmente a gordura ao redor da cintura, a gordura intraabdominal, em cima do estômago e intestino, a gordura sobre o coração, tudo isso aí faz mal. Entope artéria, risco de infarto, enfim, várias coisas, né? Um infarto, então, pode causar consequências muito mais graves para frente. Muito bem. Mas o que acontece? Por que as pessoas engordam? O que elas fazem para engordar? Você dá saniquinho assim, ó, uma tripinha, quando chega ali 20 anos, tá um negócio desse tamanho, já não é mais uma salsicha, é uma tripa grossa, né? Enfim, o diâmetro aumentou. Diga assim, na verdade, o que acontece?
Você tem uma mesa onde você tem arroz, feijão, macarrão, polenta, batata, frutas, carne, queijo, verduras bastante lá, tomate, enfim. E você come um pouco de cada um, cai no teu estômago, sofre o início da digestão, vai para o intestino como quimo, e lá então já não é mais nada daquela profusão, aquela variedade ali. Transformou-se em 3 elementos. Claro, tem vitaminas e minerais que não pesam, mas basicamente proteínas, o colágeno que eu falei também, né? Proteínas, açúcares, carboidratos complexos e gordura. Daí, o que é mais facilmente absorvido, sabe qual é? A gordura. Não, mais facilmente absorvido é o açúcar. O açúcar é o mais facilmente absorvido. Então eu vou te perguntar uma coisa, Karina. Qual a doença que você conhece daquela grande quantidade de açúcar no sangue? Diabetes. Diabetes mellitus. Então veja, diabetes mellitus é uma incapacidade do organismo de pegar o açúcar que entrou para o sangue e nutrir as células, porque o açúcar é o combustível da célula, por excelência. Claro que a gordura e a proteína também servem como combustíveis, né? Até às vezes uma condição patológica, mas serve. Então o mais fácil é queimar o açúcar. O açúcar é combustível? O açúcar é combustível, ele vem da cana. O que mais vem da cana? Caninha 51, mas vem o álcool. Se acende um fósforo, queima imediatamente, mas o açúcar é um combustível que queima lentamente. É por isso que ele se torna tóxico. E o nosso organismo, o organismo vivo em geral, adotaram o açúcar como seu combustível principal, primeiro principal. Só que o diabetes, ele não é absorvido, não entra dentro da célula. Ela não tem insulina, tem capacidade que é a condutora, aquela que pega pela mão assim, e vão atravessar a rua, vamos entrar lá dentro daquela célula? Vai, pronto, fica tudo resolvido, a célula recebe o seu combustível para produzir calor, para trabalhar, para tudo, né? É o din-din. Tá bom. Aí eu te digo assim, pessoas que não têm problema do diabetes, mas que por um motivo ou outro comem alimentos que vão se transformar, comem principalmente em maior quantidade, o alimento que vai se transformar em açúcar. É aquela grande quantidade de açúcar entrando no sangue. Geralmente o diabético, principalmente o diabético tipo 2, geralmente ele é meio gordo. Então existe um fenômeno aqui. Como é que o corpo, e o açúcar em excesso, ele é tóxico, ele prejudica. Dos primeiros órgãos que é prejudicado pelo diabetes, que tem sempre açúcar lá em cima, olhos e rins. São os primeiros órgãos. Olhos e rins. Depois vem nervos periféricos, vem prejudicar uma porção de coisas. Muito bem. E aí, a pessoa não tem diabetes, mas come um exagero em pão, macarrão, polenta, aquela coisa toda, e aquilo tudo se transforma em açúcar, é absorvido, e está circulando pelo sangue. E está sendo tóxico, e o corpo reconhece que é tóxico. Então, o que o organismo faz? O que o corpo faz? Inteligentemente, ele dá uma ordem para o seu fígado ali, que é o nosso laboratório, de transformar aquele açúcar em gordura. Já que não tem outra forma de eliminar, vamos transformar em gordura isso aqui. Que é uma defesa do organismo, que é uma defesa, né? exatamente, toxina que entrou da toxicidade do açúcar. Muito bem. E deposita nos pneuzinhos, na barriguinha nos aqui, braços, nas costas, em toda parte, pernas, enfim. Então a gente tem que prestar atenção realmente naquilo que a gente sempre vem falando aqui, na nossa alimentação, nos nossos hábitos, na presença do açúcar, dos carboidratos. Doutor, e o que é saudável? Eu te pergunto no meio de tudo isso, né? Tem pessoas que possuem dietas aí só com proteínas, para não consumir carboidratos, não consumir açúcar.
Isso promove envelhecimento saudável? Ou a saúde mesmo está relacionada ao equilíbrio de todas as coisas? Não, a saúde, naturalmente. Nós temos que avaliar uma coisa. Tem pessoas que têm tendência a engordar e tem pessoas que podem comer uma enormidade de carboidratos, queima tudo, tem dificuldades talvez em absorver, enfim. Isso é metabolismo. É o metabolismo. E continua magrinha que nem aquele o tripé da nossa câmera. O tripé da câmera ali. Continua assim magrinha. E outras que comem pouco carboidrato, mas vários fatores influenciam na absorção e na transformação desse carboidrato em gordura. Vários fatores. Então nós podemos citar assim, por exemplo, o hipotiroidismo é não há uma queima porque a tiroide, o T3, T4, que fazem a queima adequada dos combustíveis do organismo, mas o índice desses hormônios está baixo e o metabolismo fica retardado, em primeiro lugar. Então, por isso que eu te falei na síndrome plurimetabólica. Tem vários fatores para quem sofre disso. Engordar, um deles é o hipotiroidismo, o outro o diabetes. Sim, né? okay. Aquele açúcar todo que não é aproveitado é transformado em gordura. Então, o outro lado, outro fator assim, intestino que trabalha devagar. Qual é a questão do intestino trabalhar devagar? Permite um tempo de absorção maior de tudo que a gente come. Permite um tempo bem maior, 3, 4 dias, então aí não tem um dinamismo no funcionamento intestinal. Muito bem. É o segundo fator. Terceiro fator... Pode falar, doutor. Terceiro fator é o que você come. Você tem conhecimento do que está comendo ou come porque viciou? Você é viciado em pão? Pão com chimia? Sim. São os hábitos, não é? Os hábitos, Muito os bem. hábitos. Doutor, nós vamos fazer uma pequena pausa agora em função do tempo, né? E eu peço que você que está conosco nos assistindo permaneça com a gente um minutinho, que nós temos uma mensagem muito importante para você. Assista. E atenção para o resultado das melhores operadoras de saúde de Santa Catarina, segundo a principal avaliação do setor, feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em primeiro lugar, Unimed. Em segundo lugar, Unimed. Em terceiro lugar, Unimed. E em 17º, Plano B. Ei, vai lá, que agora é sua vez. Parabéns. Muito bem, obrigada a todos que estão conosco, estão nos assistindo. Nós já estamos há 45 minutos ao vivo, doutor, conversando aqui sobre geriatria, emagrecimento, sobre a questão nutricional, enfim. Doutor Jairo Prado está com a gente dando uma aula, um show. Doutor, para a gente fazer um encerramento em função do tempo de programa, né, que nós estamos já no ar, a gente quer lhe agradecer pela contribuição, pelos ensinamentos, por tudo aquilo que o senhor nos trouxe hoje, não é? E a gente quer deixar as portas abertas aí para entender mais sobre tudo isso que o senhor trabalha, o doutor trabalha, nas próximas oportunidades. Muito obrigada, doutor. Estou também muito agradecido pela oportunidade que você está me dando e foi uma satisfação. A gente começa a falar e se perde, né? É verdade. Porque o assunto é vasto. E é maravilhoso entender mais sobre isso. Eu espero ter contribuído com o programa, sim, com o Unimed. As pessoas estão felizes. Com os assistentes. Os né? nossos também, telespectadores. E ter levado a cada um deles alguma coisa
instrutivo, de bom. Muito bem. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada. Agradeço a você, Karina, e a Unimed. Obrigada, Dr. Jairo Prado. Esse é o nosso Dr. Jairo Prado, que a gente agradece de coração e deseja a você que está nos assistindo uma excelente semana. E mesmo com a chuva lá fora, a gente deseja a você uma excelente noite também. Um beijo a todos. Voltamos segunda, ao vivo, às 8 da noite, aqui diretamente da Unimed.